Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3 Escola de Filosofia. Finalmente chegamos em Hegel. Antes de prosseguir, peço aquela gentileza e a sua generosidade para dar o like, se inscrever no canal, se achar pertinente o conteúdo e, claro, partilhar esta informação com outras pessoas. Eu venho fazendo uma série de vídeos preparando aí para falar de Hegel. Essa grande referência para a filosofia. Eu vou fazer não sei quantos vídeos sobre ele, não dá aqui para falar quantos, vou fazer uma série até eu cobrir um pouco aquilo que eu acho fundamental sobre este autor e sobre a importância dele para a história da filosofia contemporânea. É um filósofo estudado em vários setores do pensamento contemporâneo, mas sobretudo naquele que eu tenho mais contato, vai do direito, da filosofia do direito, da psicologia sobretudo, aspectos sobre a lógica dele tem implicações em outras áreas de conhecimento que habitualmente a gente não tem, digamos assim, o hábito de lidar com elas, no caso as matemáticas e etc. Enfim, é uma miríade de informações que eu vou organizar um pouco essas ideias. Antes aspectos biográficos do autor, recorrendo aqui às minhas anotações. Ele nasce em Stuttgart em 1770 e vai falecer em 1830, se não me falha a memória, em Berlim. Nesse percurso passou por algumas cidades da Alemanha. Enfim, sua vida mais juvenil está ligada à sua família, o pai é funcionário público, o que o permitiu aí, nesse início de estudos, se dedicar um pouco aos estudos mais humanistas ou humanísticos. É um autor que conhecia, tinha contato com o latim, com obras clássicas do latim, do grego, e na sua formação o seminário de Tübingen é uma referência, como eu já disse nos vídeos anteriores sobre os outros autores, onde sem dúvida foi amigo de Schelling e Hölderlin, entre outros. Esse seminário fica na região sul da Alemanha, na região da Baviera, e ainda hoje é uma referência intelectual, sobretudo nos estudos de Platão. Poderemos encontrar uma grande produção nesta região. Existe inclusive um trânsito muito forte entre essa região e a região da Itália, de Turim, onde se estuda também Platão. Então a escola Tübingen-Turim é conhecida nos estudos platônicos, contemporaneamente. E Hegel, portanto, estudou aí filosofia e teologia. Devemos lembrar então que ele teve essas duas formações. Depois ele vai para a cidade de Jena, ou Jena, em alemão, e lá é uma parte importante do seu percurso de formação, e num dado momento no seu percurso também vai morar em Berlim, onde também é professor e alcança aí uma relativa fama enquanto professor de filosofia. Hoje, portanto, eu vou ficar mais nessa descrição geral e não vou aprofundar tanto. As suas três principais obras, que são monumentais do ponto de vista do conhecimento, não foram essas únicas, ele escreveu outras coisas, e que eu vou abordando aí no percurso das reflexões sobre ele. Então nós temos a Fenomenologia do Espírito, feita ali já em Jena. Depois nós vamos ter as Ciências da Lógica, que começa a ser publicada em 1812 até 1816, com ajustes, mas que depois, nos anos 20, terá também reformulações e etc. A Enciclopédia das Ciências Filosóficas, de 1817, e a Filosofia do Direito, de 1821. Portanto, essas quatro obras aqui como referências, eu vou falar delas um pouco. E a partir dessas três grandes obras, nós devemos lembrar que Hegel marca, portanto, a história da filosofia, criando os hegelianos de direita, os hegelianos de esquerda,
dentre os quais o Marx será um desses, e uma série de outros autores em torno disso. É clássico, e será clássico, o debate sobre o Estado em Hegel, fundamentando aí grandes perspectivas dentro da jusfilosofia, né, da reflexão filosófica aplicada ao direito, criando aqueles que defendem o papel do Estado, como Carl Schmitt, lá na virada do século, mas criando também autores como Marx e todos os marxistas, que discutirão outras perspectivas do Estado, dizendo que o Estado em Hegel é por demais autoritário, etc. Em termos de linhas gerais do pensamento do Hegel, além dessa fortuna literária muito abastada que se construiu a partir do autor, é clássico a ideia dele do espírito absoluto. E é clássico a ideia do autor de que inicialmente nós temos a ideia, e a ideia que sai fora de si, portanto é todo o real, toda a extensão do real, e a ideia desse movimento que retorna a si, portanto toma consciência de si e portanto é o absoluto. Então esta atividade que nós já viemos falando aí do contexto do romantismo, essa ideia de que o real é a atividade, ele vai identificar isso como a ideia. E a ideia, enquanto atividade, tem esse movimento de sair de si e retornar a si. E nesse movimento de 3 estágios é que nós vamos pensar a dialética hegeliana. E, enfim, vou depois esmiuçar estas ideias e a importância dela para o pensamento contemporâneo. Eu realmente finalizo fazendo aqui referência, por exemplo, a um grande estudioso da filosofia de Hegel, que tivemos próximo, de alguma maneira, algumas preleções suas em Belo Horizonte, ao professor Henrique Lima Vaz, um padre católico, considerado por nossos círculos de convivência, eu chamava de Padre Vaz, professor nascido em Ouro Preto, próximo a Ouro Preto, aqui em Minas Gerais, e que se dedicou a sua vida ao ensino de filosofia, à escrita de filosofia, e seria um grande desdobramento que eu vou retomar na filosofia contemporânea, mas que para nós aqui no estudo de Hegel serve de entrada na obra do Hegel e serve da compreensão da obra do Hegel a partir do Padre Vaz, tendo aí nos seus escritos filosóficos sobre cultura, ética, a grande contribuição contemporânea desta filosofia. E, portanto, mais uma vez, para a gente compreender que filosofia não é algo apartado do mundo, mas é algo que entra em detalhes da vida cotidiana que, em geral, a gente não se dá conta, que é a característica das ciências de base em geral. Nós não damos conta habitualmente de onde as ciências de base estão aplicadas, mas elas estão em tudo que a gente faz, do medicamento que nós tomamos, ao modelo social que nós estamos organizados, à crença religiosa que nós temos, tudo isso tem ciências de base e estas pílulas têm como propósito exatamente esse papel cidadão de propiciar às pessoas em geral a percepção disso de um modo didático e a compreensão da importância de continuarmos cultivando esses saberes para que a gente possa usufruir o modelo de vida que nós temos como nós temos. Enfim, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima aula.